Olá! Vamos encarar hoje um dos temas que mais dão um nó na cabeça de quem escreve em português: a crase. Sabe aquele acentozinho que sempre gera dúvida? Então, e se eu te disser que o segredo não é decorar 1 milhão de regras, mas sim entender uma única lógica por trás de tudo? Fica por aqui que a gente vai desvendar isso. Para muita gente, a crase parece um bicho de 7 cabeças, né? Parece que aquele acento grave existe só para complicar as coisas na hora de escrever. É uma daquelas dúvidas que sempre aparecem. Mas olha, a verdade é que não precisa ser assim não, hein? A proposta aqui é a seguinte: vamos esquecer a decoreba, aquela lista infinita de regras e exceções. O nosso foco vai ser entender um conceito muito, mas muito simples e lógico. Garanto que, quando essa peça se encaixa, todo o resto faz sentido. Vamos lá! E essa lógica toda começa pelo próprio nome. Pode parecer estranho, mas a chave para dominar a crase está justamente em entender o que a palavra crase significa. Pois é, crase não é o nome do acento, sabia? O acento que a gente usa é o acento grave. A crase, na verdade, é o nome do fenômeno que acontece ali. A fusão, a união de dois sons de A em um só. Pensa nisso como uma soma, uma continha de mais. E a matemática por trás disso é a mais simples possível. Para a crase acontecer, a gente precisa que dois As se encontrem. De um lado, a preposição a, e do outro, o artigo feminino a. Quando eles se juntam, se fundem, aí sim nasce o nosso A com o acento grave para mostrar que essa junção aconteceu. Então o ponto central é exatamente este. São duas condições que precisam acontecer sem exceção. Primeiro, um termo antes que pede a preposição a. Segundo, uma palavra feminina depois que aceita o artigo a. Se uma dessas duas coisas faltar, já era. A fusão não acontece e não tem crase. Ok, mas na hora H, como é que a gente vai saber se essas duas condições foram cumpridas? A boa notícia é que existe um teste, um truque super simples e que funciona em praticamente todos os casos para tirar a dúvida de vez. O método é esse aqui, bem direto. Primeiro, a gente pega a palavra feminina da frase e troca por uma masculina que tem um sentido parecido. Aí, é só observar o A que vem antes. Se esse A se transformar em AU, é batata. É o sinal claro de que ali existia a tal fusão. Ou seja, a frase original precisa sim da crase. Vamos ver na prática. Na frase "temos amor à arte", fica a dúvida: tem crase ou não? Bom, vamos aplicar o teste. A gente troca a arte, que é feminino, por uma palavra masculina, tipo estudo. A frase vira o quê? Temos amor ao estudo. Opa! Virou ao? Então a resposta é sim. A crase antes de arte é obrigatório. E esse truque é tão bom que funciona perfeitamente no plural também. Imagina a frase "respondi às perguntas". Trocamos perguntas por uma palavra masculina no plural. Questionamentos, por exemplo. O resultado, respondi aos questionamentos. O as virou aos, confirmando mais uma vez que a crase estava certinha ali. E o melhor de tudo é que essa dica não serve só para confirmar a crase. Ela também mostra com toda certeza quando a crase está errada. Isso ajuda a evitar aquele uso desnecessário do acento. Vamos ver como? Olha essa frase, prefiro carro a moto. Se a gente trocar moto por uma palavra masculina como ônibus, a frase fica prefiro carro a ônibus. Percebeu? O A não virou ao, ele continua sendo só a. Isso prova que ali só existe a preposição, não tem artigo nenhum para se fundir. Conclusão, sem crase antes de moto. Simples assim. Agora que a gente entendeu a lógica da fusão, fica muito mais fácil sacar situações em que a crase é simplesmente impossível. E não é por causa de regras aleatórias, não. São só consequências lógicas do que a gente acabou de ver. Basicamente, existem 3 zonas proibidas para crase. As principais são elas: antes de palavras masculinas, antes de verbos e no meio de palavras repetidas. Vamos passar rapidinho pela lógica de cada uma. Primeiro caso, antes de palavras masculinas. Por exemplo, em passeamos a cavalo. A lógica aqui é bem direta. Cavalo é uma palavra masculina. Palavra masculina não aceita o artigo feminino a, certo? Se falta o segundo a, ou seja, o artigo, não tem como ter a fusão. Faltou um ingrediente na nossa receita. E antes de verbos, pensa em disposto a estudar. Estudar é um verbo, uma ação. E verbos nunca são acompanhados por artigo. Ninguém fala a estudar ou o estudar nesse contexto. Sem o artigo a de novo, não tem fusão. Por isso, a regra é clara. Nunca, jamais use crase antes de um verbo.
E por último, entre palavras repetidas, como na expressão dia a dia, o a que está ali no meio, conectando as palavras, é só uma preposição, pura e simples. Não tem artigo nenhum escondido ali para se fundir. É por isso que em expressões como cara a cara ou gota a gota, a crase também está proibida. Muito bem, passamos pela lógica, pelo teste prático e pelas proibições. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo num resumo bem direto ao ponto. Esse quadro aqui amarra tudo o que a gente conversou. O conceito-chave. Crase é a fusão de A mais A. O teste rápido, aquele que não falha. Troque a palavra por uma masculina. Se virar ao, tem crase. E as proibições essenciais. Nada de crase antes de palavras masculinas, de verbos ou entre palavras repetidas. Com isso em mente, não tem erro. Se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é isto aqui. Pare de pensar na crase como uma regra de acentuação e comece a enxergá-la como um evento, um fenômeno de fusão sonora. Só essa mudança de perspectiva já resolve a grande maioria das dúvidas. E com essa lógica mais clara, fica uma reflexão, né? Dominar a crase vai muito além de acertar uma questão de gramática. É um passo importante em direção à clareza, à precisão e até o profissionalismo na nossa escrita. Fica a pergunta no ar: de que forma uma comunicação mais precisa pode transformar o impacto das nossas ideias?